Bom dia, né, pessoal? Continuando ainda o nosso conteúdo sobre a Europa, antes de frisar o nosso exercício relacionado à apresentação de vocês, relacionado aos trabalhos, inclusive agradecendo aqui, viu, pelos de ciências, ficaram ótimos, viu? É muito bom você ver o aluno produzindo, você vê ele se desdobrando e trazendo informações para o grupo, trazendo informações para mim, para o professor, e ele crescendo, né, educacionalmente, né, falando, didaticamente falando. É interessante que você vê a desenvoltura dos colegas e o empenho. Isso é muito gratificante e bom, quando você analisa as produções e teve o objetivo alcançado. Observe só que durante esse seu conteúdo que você vai apresentar, lembre que você vai utilizar esse mapa. Por exemplo, o seu país, ele está na qual das regiões da Europa? Qual regionalização ele está incluído? Você vai analisar nesse conteúdo quais as fronteiras que é do seu país, né? A língua que fala o seu país. Tem países aí na Europa que falam várias línguas. A Espanha é uma delas, né? A Suíça também é um deles, né? Como a gente tem uma noção que o Brasil também tem a língua oficial portuguesa, mas existem outras línguas no país, principalmente as línguas indígenas, que são mais de 300, né? Então, a Europa é uma península da Ásia, a gente já apresentou isso, e ela tem uma grande potencialidade, né, com relação ao IDH, é o continente mais desenvolvido do planeta, é o continente que apresenta os melhores IDHs, né? A Noruega lidera essa posição. Quando você for explanar o seu trabalho, que eu já visualizei alguns que me enviaram, muito bons, por sinal, não esqueça de identificá-lo, né, no exercício que eu vou passar com relação a ele, qual é a regionalização em que ele está incluído, né? Se você vai identificar o seu trabalho, você também vai fazer um processo de elaboração de informações em seu caderno a respeito desse trabalho. E sou eu que vou passar essas questões para você, né, melhor analisar ele. Observe que existem outros mapas também relacionados ao assunto. Nesse intuito, você também vai utilizar esse mapa aqui, ó, da página 134. Tá vendo a parte verdeada? Lembra que a gente estudou Guerra Fria? Esses são os países do leste europeu, né? Olha a Europa Ocidental, capitalista, e a Europa Oriental, comunista. E existe ainda nesses países vestígios, né, dessas ideologias. Por exemplo, os países do Ocidente europeu, eles são mais desenvolvidos. Esses países, eles têm um alto grau de desenvolvimento, com relação também ao IDH. Mas os do leste europeu patinaram com a ideologia comunista. E muitos deles ainda estão em fase de alcançar o mesmo grau de desenvolvimento dos países ocidentais da Europa. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental tinham uma determinada diferença. Com a queda do Muro de Berlim, o que aconteceu? A Alemanha capitalista passou a investir na antiga Alemanha Oriental, quando houve a unificação. E as diferenças eram gritantes, tanto na infraestrutura como na economia. Então, alguns países se restauraram, como eu citei aí para vocês na fala anterior, no caso a Alemanha, e outros não. Nessa relação de conhecer um país, né, você estudou apenas um país, e quando você for assistir a apresentação, você vai aprender com a fala do colega a respeito daquele país, uma curiosidade, o IDH, sua população, ele vai apresentar algo a respeito daquele país. Não é? Então, quando eu estudo países, eu estudo unidades, e essas unidades fazem parte de uma regionalização, e essa regionalização faz parte de um continente. Então, o continente europeu é conhecido como Velho Mundo, já disse a vocês, é o continente mais desenvolvido e dos melhores IDHs. É o sonho de consumo de todo imigrante, né? De se deslocar
para uma região rica, desenvolvida, com grandes oportunidades de emprego. E existe também problemas nesse continente, não só são flores. Lembram quando eu pedi para vocês assistirem ou pesquisarem sobre os povos ciganos, né? Os povos ciganos, eles habitam várias regiões da Europa. Muitos povos ainda lutam para alcançar o sonho do desenvolvimento. Os imigrantes também. Eles moram nas áreas mais desprestigiadas, uma boa parte deles. Trabalham na clandestinidade. Nem tudo na Europa são flores, né? A gente também analisa as questões ambientais, o desmatamento, a poluição, as questões também dos conflitos existentes entre países. Então, a Europa, por ser o continente mais desenvolvido e o mais rico, propriamente dito, entre as pessoas, as maiores rendas per capita, ele não está distante de problemas. Ele também apresenta problemas, esse continente. Aí, no seu conteúdo de estudo, eu vou passar um exercício paralelo ao país que você apresentou, tá certo? Então, a apresentação ela será por ordem da caderneta, ou crescente ou decrescente, como a gente fez antes, né? Tenhamos um bom dia, bons estudos para a gente e boa produtividade, né? Que Deus continue conosco.